paz do Senhor, tochas! Eu me chamo Jussara Lima e venho por meio da palavra do Senhor trazer um acalento, um refrigério para o teu coração. Nós iremos meditar na palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, verso 3, que diz assim: Esse homem vivia em túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo correntes. O tema que eu quero meditar com você é um tema que Deus ministrou em meu coração, que diz assim: Deus entra em Gadara. Nós estávamos em oração e nós pedíamos ao Senhor um tema para aquela oração, para aquela campanha, e o Senhor nos levou nessa mensagem e ministrou em nosso coração que o clamor que deveríamos fazer era esse: Deus entra em Gadara. Amados irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo foi designado por Deus para fazer missões, para salvar, para libertar, para curar, para resgatar almas das mãos do inimigo. E Jesus, neste dia, estava cansado porque acabara de operar grandes milagres. Muitos enfermos foram curados. A palavra do Senhor diz que muitos enfermos foram curados através de Jesus nesse dia. E Jesus se encontrava cansado, mas mesmo assim, Jesus decide ir. Jesus decide entrar no barco, sair de Cafarnaum, ir em direção a Gadara, porque o Senhor o designou para mais uma missão. Porque Deus conhece a necessidade dos homens. E Ele chega exatamente no momento certo para mudar a vida, a história de alguém. Só que quando Jesus entra no barco, a palavra do Senhor diz que ele estava cansado da missão anterior. Então ele decide dormir para descansar no caminho. Só que enquanto Jesus dormia, a Bíblia diz que uma grande tempestade começa a assolar. O vento sopra muito forte e as águas ficam bravias. Naquele momento, a palavra do Senhor diz que os discípulos entram em desespero. A agonia é muito grande, porque a tempestade era muito forte e eles poderiam afundar. Mas de repente os discípulos decidem despertar o mestre, chamar por Jesus, porque eles sabem que eles não têm condição nenhuma de fazer nada para que aquele vento pudesse parar. E ao acordar Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus ordena ao vento que ele pare, e ao mar que ele aquiete. E imediatamente se fez bonança naquele lugar. O que eu aprendo aqui de imediato é que quando Jesus está conosco, o vento pode soprar, mas é Ele quem dá a última palavra. Mas eu também entendo que quando estamos em missão, estamos indo ao encontro de alguém necessitado, Satanás fará de tudo para impedir a nossa chegada. Só que quando Jesus está no barco, o vento pode soprar da maneira que for, as águas podem se irritar da maneira que for. Se Jesus está conosco, basta uma palavra e tudo se fará bonança. O tempo volta ao normal. Jesus chega em Gadara. Jesus entra em Gadara e quando ele entra, aquele homem que vivia em túmulos, nu, sem consciência, atormentado por demônios, reconhece que quem chegou ali é o Filho de Deus. O demônio agora reconhece que ele já não terá mais espaço na vida daquele pobre homem que sofria, que chorava, que se machucava com pedras. Aquele homem que vivia como morto, que tinha a sua
a sua nudez exposta, porque não tinha consciência do que se passara com ele. O demônio agora entende que Jesus chegou, que Jesus entrou em Gadara e que ele terá que sair, porque quando Jesus entra, os demônios que ali estão já não podem permanecer ali, porque a vida chegou, porque a libertação chegou. As correntes o demônio quebrou, mas a presença de Jesus Cristo ele não pode quebrar. A presença de Jesus Cristo ele não pode resistir. Ele quebra as correntes, ele resiste às correntes, mas ele não resiste à presença de Jesus Cristo. Isso é muito poderoso, porque às vezes, irmãos, nós achamos que a batalha não terá como ser vencida. Mas eu quero te dizer que não importa o quão grande seja a fúria de Satanás, quando Jesus chega em Gadara e ele entra em Gadara, Satanás tem que reconhecer que com Jesus Cristo ele não pode. Eu não sei o que você está vivendo ou passando nesses últimos dias, mas eu quero te dizer, como serva do Senhor e como boca de Deus, que Satanás terá que reconhecer que ele resistiu às correntes, mas ele não pode resistir à presença de Jesus Cristo. E Jesus Cristo pergunta a Satanás qual é o seu nome, e ele diz: o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Amados, aquele homem era possesso por uma legião de demônios. Imagine como aquele homem estava sofrendo, como aquele homem estava padecendo por estar possesso por demônios. Mas Jesus Cristo diz: sai dele. E quando Jesus Cristo diz: sai dele, os demônios pedem a Jesus Cristo que não os mandem para fora do país. E talvez há quem diga que ele não queria sair daquele país, porque ele não queria ir para outro país. Mas o Senhor trouxe à minha memória como revelação que Satanás diz: não nos mande para fora do país, porque ele não quer voltar para o inferno. E às vezes, queridos irmãos, nós taxamos o inferno como algo bom. Tem muita gente que diz que não tem problema se morrer e ir para o inferno. Agora, imagine só, se os próprios demônios não querem voltar para o inferno, imagine como o inferno é. Irmãos, o inferno é real, ele existe, e se nós não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, infelizmente nós seremos acometidos ao inferno. E Jesus ouve aqueles demônios, e a Bíblia diz que por ali passava uma manada de porcos, eram 3.000 porcos que passavam ali. E eles pedem para ir para os porcos. Uma legião de 6.000 demônios, irmãos. Eram apenas 3.000 porcos, então vão 2 porcos para cada, vão 2 demônios para cada porco. A Bíblia diz que quando aqueles demônios saem do corpo daquele homem, eles automaticamente entram no corpo dos porcos e os porcos se jogam penhadeiro abaixo e todos são mortos afogados. Jesus chegou na hora certa. Jesus chegou no momento exato para poupar a vida daquele homem. E agora aquele homem que era possesso,
aquele homem que vivia nu, aquele homem que não tinha consciência, aquele homem que não tinha paz, que vivia excluído de tudo e de todos, aquele homem que quebrava correntes, aquele homem que ninguém podia prender, que ninguém podia resistir a ele agora. Aquele homem está vestido, consciente. Aquele homem agora sabe aonde ele está, de onde ele é. Aquele homem agora começa a ouvir tudo que ele fazia sem consciência, possesso por demônios. Só que aquelas pessoas que perderam os seus porcos começam a ficar enfurecidos com Jesus por causa do prejuízo que tiveram. E eles começam a contar o que se passara. E a palavra do Senhor vai dizer que eles querem que Jesus saia de Gadara. Eles estão vendo que Jesus libertou o endemoniado de Gadara. Mas para eles o que mais importava eram os seus porcos. Quantos de nós agimos dessa maneira? Nos importamos mais com outras coisas do que com uma alma. Nós nos importamos mais com coisas do que com almas. Quando Jesus veio para salvar, para libertar almas, irmãos. Essa palavra me ensina que quando Jesus entra em Gadara, ele entra por causa de uma alma. Que esse desejo penetre em nossos corações nesse dia. Que possamos entrar em Gadara por uma alma. Às vezes nós nos preocupamos em entrar em Gadara porque nós sabemos que ali tem muita gente, que ali tem muito aplauso, que ali tem muito palco. Jesus não. Jesus entra em Gadara simplesmente por causa de uma alma. Que nós possamos entrar em Gadara por causa de uma alma. Porque Jesus entra em Gadara hoje por causa dessa alma cansada, dessa alma aflita, dessa alma inquieta. Jesus entra em Gadara hoje por causa de alguém oprimido, por causa de alguém possesso, inconsciente. Jesus entra em Gadara por causa de alguém que ninguém mais pode deter, nem mesmo as correntes. Jesus entra em Gadara porque ele tem poder para repreender os demônios. Jesus entra em Gadara porque ele tem poder para libertar os cativos e oprimidos. Que o nosso clamor seja: Deus entra em Gadara. Que o Senhor te abençoe. Compartilha essa mensagem. Deixe o seu like. Curta, comente. Seja bênção na minha vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te proteja e que o Senhor entre em Gadara para libertar os cativos e oprimidos que lá estão. A paz a todos.